E aí pessoal, tudo beleza? Então, agora nós vamos fazer a introdução da parte de idade contemporânea. Mano, se liga, porque a idade contemporânea é um dos temas que mais vem caindo nos últimos tempos, tanto no Enem, quanto nos maiores vestibulares do país. É um tema que é extremamente pedido, que é extremamente cobrado. Eu peguei algumas pesquisas que por volta de 13, 14% das últimas questões que vem caindo de história nessas provas chatinhas, maravilhosas, que te dá perspectiva, mas que é um saco, é de ideia contemporânea. Então, o que acontece? Se você pega e estuda aí legal a idade contemporânea, você já vai, é certeza que você vai acertar alguma coisinha na prova, porque sempre cai. Então eu vou fazer a parte de introdução. Eu vou contar pra você como se desenrolou toda a idade contemporânea. Vamos aí! A idade contemporânea, ela vai começar no ano de 1789 e vai até os dias de hoje. A idade contemporânea é a idade que a gente está vivendo agora. Ela começa em 1789 com a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa era tão importante? Por que ela é um marco divisório aí, né, meu? Que vai acabar a Idade Moderna e vai começar a Idade Contemporânea. Porque a Revolução Francesa vai ser vai acontecer situações muito simbólicas e também ela vai levar a algumas mudanças muito drásticas no continente europeu, que é o grande continente aí na época, né? Que vai aí influenciar nos outros continentes. Um ato simbólico importantíssimo, os caras pegam e corta a cabeça do rei em praça pública. Vocês não querem isso? Na Idade Moderna, né, antes da contemporânea, quem mandava na porra toda era o rei. Agora imagina uma revolução onde os caras cortam a cabeça do rei. E gritando palavras, que são palavras que permeiam até o dia de hoje nas bandeiras e tudo mais do mundo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade para todos, as ideias do iluminismo gritando ali na mão de Robespierre, que foi o grande líder, e com a cabeça do rei da França na mão. É gigantesco esse símbolo. E além disso, após a Revolução Francesa, vem um cara que surgiu aí desse processo revolucionário, um cara chamado Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte, ele vai levar a revolução para os outros países. Tanto que o grande motivo que Napoleão usava para poder invadir outros países é que ele estava propagando a revolução que tinha acontecido na França. Olha que louco! Então, a Revolução Francesa, além dela ter todo esse cenário simbólico de mudança, né? E ela também, ela foi um fato que levou à propagação da ideia. E você tem aí uma burguesia já tomando o poder, que é hoje a classe social, né, meu? Que é a chamada de elite, o pessoal que tem mais dinheiro, que é dona do poder econômico e político mundial. Só que aí, desde lá da Idade Moderna, os países da Europa vêm se industrializando. Depois da Revolução Francesa, grande parte dos países poderosos da Europa começam a adotar a indústria de fato. Inglaterra e França sempre foram muito fortes, mas todos os outros países da Europa, eles começam a adotar a indústria como aí a base econômica do seu país. Então, a Revolução Francesa, ela foi no século XVIII. O século XIX, ele é marcado por um grande progresso da indústria europeia. Então, todas as potências da Europa, elas eram extremamente industrializadas. Tem base do que é isso, cara? São grandes potências com poderio industrial e elas têm que desenvolver essa indústria. E para você poder desenvolver a sua indústria, você precisa de 3 coisas básicas. Você precisa de matéria-prima, você precisa de mercado consumidor e você precisa de mão de obra. Então olha só, para que você progrida, para que você consiga desenvolver a sua indústria, você precisa dessas 3 situações. Matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra. Só que os países europeus, eles começam a procurar essas coisas em outros continentes. É aí que começa um novo fato da história,
que é importantíssimo depois da Revolução Francesa, que é chamado de neocolonialismo. O que foi o neocolonialismo? Foi esse momento em que os países da Europa, industrializados e poderosos, eles saem da Europa e começam a invadir outros continentes para retirar a matéria-prima, mercado consumidor e explorar a mão de obra para continuar desenvolvendo as suas indústrias. E isso é chamado de neocolonialismo. Neo, que vem da palavra novo, e colonialismo, que vem da palavra colonização. Exploração. É esse novo momento de exploração dos países da Europa. E foram dois continentes que foram explorados principalmente, que foi África e que foi Ásia. Na África não houve tanta resistência. Um país muito pobre, com uma tecnologia bélica, tecnologia de armamento muito rústica, né, cara? Então, os países da Europa industrializados chegaram e tomaram de assalto mesmo. Sentaram com o mapa da África, mano, dá até uma olhada no mapa da África que você vai ver que ele tem algumas partes que são retas, assim, parecendo como se tivesse passado uma régua. E realmente passaram. Sentou os países da industrializada da Europa, numa conferência chamada Conferência de Berlim, sentaram e falaram assim, ó, esse pedaço é seu, esse pedaço é meu, esse pedaço tal. E dividiram o continente, velho. Só que na divisão desse continente, teve países industrializados que ficaram com as melhores partes e teve países industrializados que ficaram com as piores partes. Inglaterra e França mesmo ficaram com partes maravilhosas da África. E a Itália e a Alemanha ficaram com pedaços que não eram tão interessantes assim. Então você pode ver que já começa a ter aí uma pequena disputa entre as potências industrializadas. Outra região também que estava sendo aí dividida e que também está dentro do contexto do neocolonialismo é a Ásia, aonde Inglaterra e França tomaram de assalto. Mais ainda, a Inglaterra então nem se fala. Então no neocolonialismo, nessa divisão da Ásia e da África, a Inglaterra e a França ficaram com partes maravilhosas. A Alemanha e a Itália, que eram dois países encarniçados, ficaram com partes que não eram tão boas assim. E a única forma da Alemanha e da Itália conseguir esses locais que eram da Inglaterra e da França é com guerra. Tanto que o próximo fato, depois do neocolonialismo, é Primeira Guerra Mundial. Então olha só, nós já temos dois times se formando. De um lado, Inglaterra e França, e do outro, Alemanha e Itália. Dois outros países estavam disputando um território chamado Balcãs. Esses países são Rússia e Império Austro-Húngaro. A Inglaterra e a França vão atrair a Rússia para o seu lado. E a Alemanha e a Itália vão atrair o Império Austro-Húngaro. Beleza? Então esses dois blocos, eles vão se degladiar na Primeira Guerra Mundial, que eu vou fazer um vídeo contando os detalhes. Depois, esses dois lados eles disputam a Primeira Guerra Mundial, começa em 1914 e vai até 1918. No ano de 1917 acontece duas coisas muito importantes aí que você tem que saber, que é a saída da Rússia, porque ela fez a Revolução Russa, né, Revolução Comunista, onde o Lenin sobe ao poder, né, junto com o Stalin, com o Trotsky, e eles retiram a Rússia da guerra, e os Estados Unidos entram pro lado da Inglaterra e da França, legal? E os Estados Unidos, cara, ele começa a se tornar a mega grande potência, porque ele vende armamento pros países que estão em guerra, antes da guerra, começa a vender esses produtos durante a guerra, e depois que os países estão tudo rebentado, quando acaba a guerra em 1918, quando tá tudo rebentado, ele começa a vender produto para reconstruir a Europa. Estados Unidos forever, bandidão, safadão. E aí o que acontece? De 1918 até 1929, os Estados Unidos vai virar a maior potência do mundo. Né? Todo mundo compra produto dos caras, todo mundo tá endividado com os caras. Porque todo mundo tá arrebentado depois da Primeira Guerra Mundial. Principalmente a Alemanha e a Itália, que perderam a guerra, né, velho? E o Império Austro-Húngaro, que perderam a guerra, e eles foram condenados aí por um tratado chamado Tratado de Versalhes. E o principal país dentro do Tratado de Versalhes que foi acusado de ser o culpado mesmo da guerra foi a Alemanha. Porque a Itália, ela ainda tentou mudar de lado durante a guerra, sabe? Ela foi bem safada, a Itália. Ela traiu a Alemanha e tudo mais. Então quem tomou o couro mesmo com esse tratado pós Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha. Mano, então olha só. Olha o cenário, como que ficou o cenário mundial depois da Primeira Guerra Mundial. Inglaterra e França devendo para os Estados Unidos. Estados Unidos, ô pica grossa. Toma o lugar da Inglaterra de país mais poderoso. Alemanha e Itália arrebentada. Alemanha zoadíssima por causa do Tratado de Versalhes. Esse é o panorama mundial. E os Estados Unidos vai ficar tocando essa bola aí até o ano de 1929, quando os países europeus, eles já estão reconstruídos depois da guerra. Eles já não estão comprando mais tanto produto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele continua produzindo muito, só que os países europeus já não estão comprando tanto. Então o que acontece?
quebra a economia norte-americana, que é chamada da queda da Bolsa de Valores de Nova York, que é resultado de uma superprodução norte-americana que não estava tendo mais saída, porque o mercado europeu já estava razoavelmente reconstruído e já não saía mais tanto produto quanto saía quando acabou a Primeira Guerra Mundial, sacaram? Então os Estados Unidos quebra. E os Estados Unidos quebra e ele faz uma coisa super legal. Ele começa a cobrar as dívidas dos países europeus. Isso vai quebrar o resto dos países. A Alemanha e a Itália, que já estava zoada, depois que quebrou, nossa, aí ficou mais arrebentada ainda. É quando surgem duas figuras lá na Itália e na Alemanha. Na Alemanha o Hitler e na Itália o Mussolini. Vai pegar esse caos que a Alemanha e a Itália estão vivendo e vão aproveitar para subir ao poder. E eles chegam com umas ideias todas malucas aí, que é o nazismo e o fascismo, que eu também vou contar para você mais para frente. Esses países, esses líderes, eles começam a transformar os seus países em potências bélicas, potências de armamento. E no ano de 1939, 10 anos depois da crise de 29, dois fizeram uma administração tão louca, tão boa, mas tão maluca, que os países já se tornaram, em 39 já eram potências. E começaram a atacar os outros países. É sério. O Hitler, junto com o Mussolini, né? A Alemanha junto com a Itália, mais o Império Japonês, mais o Japão, começam a fazer barulho geral. Inglaterra e França até tentam aí conter, mas os três países juntos, eles eram muito poderosos. Então Hitler, Mussolini, Japão, cara, os caras começam a dominar o mundo. Só que o Hitler faz uma bela de uma cagada durante a guerra, que começa em 39, que é a Segunda Guerra Mundial. Ele vai atacar a União Soviética. E o Japão vai atacar os Estados Unidos. Só vai entrar pro lado da Inglaterra e da França, só vai entrar dois países só. Entrar a União Soviética e os Estados Unidos. Aí, sapeco na nádega do Hitler, né? É isso que aconteceu. E em 45 acaba a Segunda Guerra Mundial, porque, mano, os caras não dão conta de segurar esses dois países juntos. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos achando que ia ser o pica grossa de novo, igual foi depois da primeira, ele cai do cavalo. Porque o que acontece? A União Soviética, a antiga Rússia, que começou a se formar e ser União Soviética lá em 1917, quando a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, é um puta de um país nervoso economicamente e industrial. Então agora, depois da Segunda Guerra Mundial, começa uma outra guerra chamada Guerra Fria, que é uma guerra entre dois países que disputaram a Segunda Guerra Mundial, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois eram parceiros, depois que acabou a guerra eles começaram a rachar. Mano, e é chamado de Guerra Fria porque não era uma guerra direta, não era uma guerra quente. Era uma Guerra Fria. Não tinha confronto direto, era indireto, entendeu? Eles patrocinavam revoluções, patrocinavam ditaduras pelo mundo. Era conquistar território a partir do apoio. E os dois disputando quem que era os pica mais grossa do planeta. Então começou um monte de corrida. Corrida armamentista, corrida espacial. As duas são as mais conhecidas. Espacial, porque a União Soviética mandou um cachorro pra Lua, aí os Estados Unidos foram lá e mandou o homem pra Lua, sabe? Eles ficavam disputando quem é que tinha mais tecnologia. E no lance do armamentista aí que era foda, porque os Estados Unidos faziam um armamento foda, a União Soviética lá ia fazer outro armamento foda. E os caras ficavam disputando quem tinha mais armamento. Perigo, mano. Perigo até hoje, porque tem tanta arma guardada daquela época. E acontecem 4 fatos importantíssimos durante a Guerra Fria. Nesse momento em que Estados Unidos e União Soviética estão patrocinando a galera. Acontece a Guerra do Vietnã, acontece a Revolução Chinesa, acontece a Revolução Cubana e também acontece a Guerra das Coreias. Então essas guerras estão todas dentro do contexto de Guerra Fria. Mas chega ali no final da década de 80, a União Soviética já não aguenta mais. Aí o Gorbachev, que era o líder da União Soviética na época, começa um processo de fragmentação, desmembramento da União Soviética e volta. Aí o leste europeu, que era a parte que formava mesmo a aliança com a Rússia para fazer a União Soviética, começa a fazer suas independências, cai o muro de Berlim, né, cara, que dividia a Alemanha, que tinha perdido a Segunda Guerra Mundial, entre a União Soviética e os Estados Unidos. É um símbolo que a União Soviética não tá segurando, não tá bem das pernas. Então, depois de 1989, começa um processo aí de mudança econômica. E os Estados Unidos é considerado que hoje ele é a maior potência sozinha, né? Após a Guerra Fria. Depois da Guerra Fria, entrando na década de 90, nós temos algumas guerras muito importantes. Temos a Guerra do Kuwait, do Golfo, né? E temos também a Guerra do Iraque. E depois a gente começa a ter alguns outros conflitos aí que já permeavam por muito tempo, mas que ficam mais acentuados já no começo no final do século XX e no século XXI, que são as crises ali no Oriente Médio, né? E é isso, gente. Depois eu vou
pegar e vou passar pra vocês todos os detalhes dos principais temas que podem cair aí de idade contemporânea. E essa foi uma pequena prévia, um pequeno resumo pra você ter uma noção de todo o contexto. Legal? Assiste a próxima aula.